Galera, boa noite. Vamos para mais uma aula então de Sociologia Rural, Política Agrícola. Estamos quase entrando em férias aí, né? Mas vamos ter mais essa aula de hoje e na terça que vem. Daí depois acabamos. Depois eu vou explicar para vocês direitinho como é que eu vou fazer a avaliação final e tal. Mas só para já explicando para vocês, hoje eu vou pedir um trabalho para vocês fazerem, tá? Mas são umas questõezinhas de marcar na própria plataforma sobre os conteúdos que a gente já viu. E depois, quer dizer, na próxima semana, eu vou colocar daí o trabalho final para vocês fazerem. Daí com essas 3 notas, a tarefa, esse trabalhinho de hoje e o trabalho final é que eu vou dar a nota para vocês, tá? Bom, vamos para nossa aula de hoje então. Qual é o nosso tema de hoje, gente? As relações de trabalho no campo brasileiro e mudanças recentes na agricultura brasileira. Eu estou tentando condensar o conteúdo, tá? Pra gente conseguir ver tudo até semana que vem. Então, hoje a gente vai pegar que seria o capítulo 5 e 6 da apostila, né? Que ainda também não tá presente lá, mas eu tô colocando conteúdo e eu vou condensar ele pra gente conseguir ver tudo, tá bom? Então vai ser basicamente isso, né? Modernização da agricultura no Brasil. A gente vai ver rapidamente um pouquinho mais do que a gente já viu no capítulo 3, né? Na aula sobre capitalismo e agricultura, sobre a Revolução Verde, a gente vai ver um pouco mais sobre a modernização, a deterioração das relações tradicionais de trabalho, as consequências da modernização, aí o trabalho assalariado e as mudanças recentes na agricultura brasileira. Então hoje a gente vai, vamos dizer, para um período mais atual, né? Até agora a gente estava ainda fazendo uma retrospectiva histórica, né? De como que a estrutura fundiária brasileira se conformou, né? Se criou, as relações de trabalho resultantes da escravidão, né? Como que as relações de trabalho no campo e a própria sociabilidade brasileira é marcada, né? Pela grande propriedade de terra, né? Pelos engenhos, né? Pela produção do café, como que a grande propriedade fundiária brasileira consolidou um modo das pessoas se relacionarem no país e consolidou também, né? Influenciou o próprio mercado de trabalho brasileiro, né? E em especial no campo brasileiro, na zona rural, né? Então, vindo para o tema da modernização, né, vamos dizer assim, passado aquele período, então, que ainda as relações de trabalho estavam muito marcadas pela escravidão, como a gente viu, o sistema de moradia, em que as pessoas moravam nas terras, trabalhavam em troca, né, dessa permanência, do uso da terra para subsistência da própria família, né, ou o sistema de colonato que existia nas fazendas do café, né. Vamos dizer que a partir da década de 60 a gente começa então a modernizar a agricultura brasileira e a quebrar com essas antigas relações, tá? Essas relações de trabalho. Então, a gente vai ter, né, de forma tardia, porque em 1960 a gente, né, já é muito depois, esse barulho de fogos, gente, que vocês estão escutando, é porque o Grêmio ganhou. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul e hoje agora o Grêmio acabou de ganhar, então não, tá? Puta que pariu. Ai, não acredito. Bom, voltando então. A modernização brasileira ela vai começar, né, de forma mais intensa nesse período de 1960, né? Como a gente viu algumas aulas atrás, 60, década de 60 foi quando estava em voga, então estava, né, já começando a acontecer a Revolução Verde, né? Vocês fizeram um trabalhinho lá, quem não fez ainda tem que fazer. Mas a Revolução Verde
foi então aquele processo de mecanização, da criação dos agroquímicos, né, dessas tecnologias agrícolas que hoje a gente conhece mais, né, das sementes transgênicas, foi o passo inicial, né. Aqui a modernização da agricultura inicia então nesse período, né, muito marcada pela influência, né, e pelo lobby, vamos dizer assim, das empresas de equipamentos de máquinas agrícolas, das empresas de agroquímicos, né, de fertilizantes, de produtos de inseticidas, né, voltados então para a produção agrícola, certo, gente? Então aqui no Brasil, né, era no período do governo militar, isso é bem importante de dizer, né, e a política agrícola do governo era modernizar a agricultura, né, então eles tinham como foco, direcionavam todos os investimentos para a agricultura, né? Todo o trabalho do governo voltado para a agricultura, né? Era com o intuito de modernizar. O foco dessas políticas, então, era financiar o que se chamava da empresa rural, né? Subsidiando compra de equipamentos e máquinas agrícolas e abrindo linhas de crédito, empréstimos, né, para a agricultura brasileira. Bom, esse então era mais ou menos, né, o que a gente pode dizer do escopo, do que foi o principal dessa modernização, né? Em termos do que o governo se propôs a fazer, né? Como a gente viu também naquela aula, o governo auxiliou, né? Que muitas empresas multinacionais dessa área agrícola, né, viessem para o Brasil, se instalar no Brasil. Então, ele incentivava os agricultores a comprar máquinas e, ao mesmo tempo, também incentivava as indústrias a se fixarem aqui, né? Essa era a ideia, né? De que aumentando a produtividade, aumentando a produção de alimentos, iria se acabar com a desigualdade no campo, com a pobreza rural, com a fome no mundo, né? Era uma proposta muito ambiciosa, né, que se tinha nesse período. E o governo militar acreditava nisso, né? Bom, esse modelo de modernização privilegiou então uma agricultura mecanizada, né, com o uso de máquinas e equipamentos, e também uma agricultura química, como a gente viu, né, a partir desse período que começa a se usar os fertilizantes químicos, os inseticidas, herbicidas, os adubos químicos, né, as sementes melhoradas, as raças geneticamente melhoradas, as raças de animais, né? Então, tudo isso, né, é incentivado então pelo governo nesse período, certo? Mas esse modelo, daí a gente já vem para uma crítica a esse modelo, né? Ele beneficiava apenas os agricultores ligados aos sistemas agroindustriais, né? Ele não beneficiava todos os agricultores na sua totalidade, né? Entre proprietários, não proprietários, trabalhadores, né? Ele beneficiava os donos de terra, que tinham uma propriedade de terra, e além disso que tivessem plantando itens para exportação, como a gente viu, né? A soja entra com força nesse período, o trigo já existia de alguma forma, o arroz, o milho, a cana-de-açúcar continua, o café continua, né? Então essa grande agricultura, o agroepop, né, que aparece na propaganda, o agronegócio, que a gente chama hoje, essa grande agricultura que foi beneficiada, né? Então, foram os agricultores com capital, ou seja, que já tinham terras, que já tinham dinheiro para comprar as máquinas, né, que já tinham uma estrutura na sua propriedade, que conseguiram aproveitar esses sistemas de empréstimo, essas linhas de crédito, né, esses financiamentos para compra de equipamentos e máquinas agrícolas, certo? Os pequenos agricultores, né, destituídos de capital, de dinheiro, né, e muitas vezes destituídos até de terra, não tinham como participar desse processo, não tiveram, e inclusive não só não se beneficiaram, como foram prejudicados, é o que a gente vai ver na sequência, tá? É nesse momento também que surgem os complexos agroindustriais, né, que na apostila depois vocês vão ver, que eu expliquei, mas o que seriam esses complexos agroindustriais?
o agricultor, o proprietário de terra, né, o produtor rural, como se chamava na época, ele vai se inserir, se integrar a uma cadeia de produção, uma cadeia produtiva. Então, ele vai se inserir como? Primeiro, comprando os insumos dessas indústrias de equipamentos e de insumos agrícolas, né? E depois ele vai fornecer a sua produção para as agroindústrias, né? Então, aquelas que vão processar, que vão beneficiar os produtos agrícolas para vender no mercado. Né? Então, é essa a cadeia, né? Onde a agricultura se encontra no meio desse processo. Né? E aí é que a gente começa a ver, né, uma alimentação mais industrializada, processada, né, de laticínios, de embutidos, né, de alimentos congelados. É muito fruto nesse período, certo, gente? Os óleos, né, óleo, antigamente não se cozinhava com óleo, né, como a gente viu, por exemplo, a Cargill, que é uma grande produtora de óleo, também é desse período, né? É que começa a produção de óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol. Antes as pessoas cozinhavam com outros tipos de óleo, né? Inclusive com banha de porco. Era uma outra produção, uma outra forma, né, de cozinhar. E nesse período então começa a surgir esses novos alimentos, né? Fruto dessa nova agricultura, certo? Eu tava aqui sem botar o. Tô tão confusa que. Sem botar a exposição da apresentação. Bom, sim, vamos seguindo. Bom, então a gente tem um processo, né, como eu estava falando para vocês, que acabou prejudicando os agricultores destituídos de terra ou até mesmo os pequenos proprietários, né? Por quê que acabou prejudicando? Primeiro, aqueles que não tinham terra e que trabalhavam dentro das fazendas, né, foram prejudicados porque se acabou com o sistema de morada, como existia no período posterior à abolição da escravidão, né? Paulatinamente, com o tempo, foi se acabando com os sistemas de parcerias, que vocês já devem ter ouvido falar, que eu sei que aí em Veracruz existiu isso, que era o quê? O sistema de meia, né, os meeiros que faziam, utilizavam a terra de um proprietário, de alguém que tivesse terras na região, né? E aí lá ele fazia o seu roçado, né? Da produção daquele roçado, metade daquela produção era pro proprietário da terra, né? Então, uma forma de pagamento pelo uso da terra era dar metade da produção. Os foreiros, que eram um tipo de aluguel também, mas não chegava a ser, era também uma parcela da produção que devia ser dada pro dono da terra, né? Era o foro. E os arrendatários que faziam o aluguel da terra, davam ou uma quantia em dinheiro ou então também uma parte da produção, né, pelo uso daquela parcela da terra, certo? Isso com o processo de modernização foi acabando. Não foi um processo de um dia para o outro, né, gente, mas foi devagarinho foi acabando, né? O sistema de colonato também, como a gente falou, né, principalmente nas fazendas de café, né? E os agregados, aqueles que moravam, né, nas propriedades e também trabalhavam, né, e recebiam às vezes um prato de comida, um local para morar, né, em troca. Então, de certa forma, foi bom, né, esse processo de modernização, porque acabou com aqueles sistemas que eram injustos, né, com os trabalhadores rurais, né? O sistema de morada, muitas vezes, ele era uma semi-escravidão, né? Já que os trabalhadores ficavam com dívidas com os senhores, né? E não recebiam mais em troca do que eles trabalhavam, né? Estavam sempre devendo, porque eles precisavam comprar os equipamentos, as sementes, tudo no barracão do senhor, né? E não tinham, então, autonomia. Então, essas relações foram acabando, mas em compensação, muitos agricultores que faziam essas parcerias, né, já que não tinham terra, ficaram sem possibilidade de trabalho, né, se eles não tivessem sido, então,
como começou a acontecer, né? Os agricultores passaram a ser contratados como trabalhadores assalariados, né? Então é o início, a década de 60 é o início, né, do trabalho assalariado na zona rural, que até então isso era algo muito raro de acontecer, né? Então, gente, aí começa, né, o trabalho assalariado tanto permanente como temporário, aí os trabalhadores alugados, né, os boias frias, né, surge a figura do boia fria, que é então aquele trabalhador que vai todos os dias. Hoje em dia, não sei se ainda continua dessa forma, mas antigamente se levava as pessoas naqueles caminhões de pau de arara, né? E se transportava até a área lá do canavial, principalmente era na área dos canaviais, né? Para trabalhar o dia todo, né? Então eles levavam sua quentinha e ficaram conhecidos como boia fria porque eles levavam sua quentinha pro trabalho, né? E a comida ficava fria naquele tempo todo que ele estava trabalhando, não tinha um refeitório da empresa, um refeitório da fazenda, né? Então, foi de certa forma nesse sentido, né, do trabalhador alugado, foi uma deterioração, né, daquela relação tradicional de trabalho e também um trabalho mais precário, né, já que a pessoa precisa se deslocar, né, para trabalhar em condições precárias, né, em condições ruins, né, a alimentação, né, também prejudicada, né, por esse tempo do trabalho, enfim, e um salário que a gente sabe que nem sempre era, né, nem sempre é justo, né, digno, certo, gente? Então, as consequências da modernização, né? Aqui eu até coloquei bastante consequências, boas consequências positivas que aconteceram, né? Aumentou o volume de alimentos produzidos, mobilizou a mão de obra para a indústria urbana, né? A gente pode ver como algo positivo, já que precisava ter trabalhadores para a indústria, né, que estava nascendo, que estava crescendo nesse período. Então, os trabalhadores rurais que não tinham mais como trabalhar na zona rural foram para as cidades trabalhar na indústria urbana. O desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias através das pesquisas nacionais, como a gente viu naquela aula sobre a Revolução Verde, foi aí que surgiu a Embrapa, por exemplo, né, que faz pesquisas sobre a produção agrícola, né? Então, pensando em formas de melhorar a produtividade, técnicas de trabalho, né, mais produtivas, mais interessantes para o agricultor, né? Tudo isso, então, também foi desencadeado por essa modernização, certo? Implantação de perímetros irrigados em regiões de semiárido, né? Por exemplo, ali na região do São Francisco, né? Começa nesse período. E também atraiu investimentos de outros setores produtivos para o campo. Mas aqui já é uma consequência. Todas elas, na verdade, têm um lado bom e um lado ruim, né? Porque a atração de investimentos de outros setores produtivos para o campo culminou em que viessem muitas pessoas que compravam terras para especular. Então compravam terra, já que, né, a produção agrícola estava em voga no período, tinha investimentos para compra de terras, inclusive, né, investimentos para se produzir, né? Então se comprava terra e deixava a terra valorizar, especulava, né? Colocava um preço mais alto, ver se alguém comprava e assim ia, né? Já que existia empréstimo para esse setor, né? Existia linha de financiamento. E outro fator é que trouxe, então, empresários do ramo das agroindústrias, né, para se instalar também na zona rural, né? Isso, por um lado, foi bom, porque criou empregos, mas, por outro lado, foi ruim, porque tirou, né, tirou o mercado, tirou espaço no mercado dos agricultores familiares, vamos dizer assim, dos pequenos agricultores, né? Porque daí já começou o processo de mudança da alimentação da população brasileira, né? Que até então a gente se alimentava com itens mais naturais, vamos dizer assim, né?
que se tirava da terra, né? E a partir desse momento começa a ter a industrialização da alimentação, né? Então começam a ter mais biscoitos industrializados, né? É, esses congelados, como eu já falei, os embutidos, né? Uma série de produtos que a gente não tinha no mercado disponível, inclusive a criação dos próprios supermercados, né? Isso é uma outra questão, né, gente? Mas também faz parte desse mesmo período, que é a criação de um novo circuito, uma nova cadeia alimentar, vamos dizer assim, né? Porque se criam as CEASAs, vocês devem conhecer, tem a CEASA lá em Natal, né? Que é uma central de abastecimento alimentar, né? Que ela busca, então, vários produtores, agroindústrias levam, né, esses alimentos para lá e de lá, então, é revendido no atacado, né, para donos de comércio, de supermercado, de mercadinhos, de bairro, todos vão lá comprar, né, feirantes também. Então, também é desse período a criação das CEASAs, então tá tudo meio interligado, né. Bom, por outro lado, então, as consequências negativas foi o quê? Que mesmo tendo um acréscimo, uma maior, vamos dizer assim, uma modernização do processo técnico, né? Mais tecnologia, né? Se aperfeiçoou as tecnologias, não se diminuiu a exploração da força de trabalho. Então, que a gente pensaria, as máquinas, aquela ideia, né? Que as máquinas vão ajudar, vão facilitar o trabalho agrícola, pelo contrário. Os trabalhadores que ficaram, né, trabalhando nas terras, porque muitos foram dispensados, né? Os que ficaram foram mais explorados ainda do que já eram antes, porque antes ainda tinha mais gente para dividir, né? Então, aumentou a exploração da força de trabalho nas atividades agrícolas, né? Principalmente para os assalariados, mas também para os pequenos produtores que tinham então que se virar, né? Para conseguir competir com essas agroindústrias, né? Então, teve esse fator do aumento da exploração da força de trabalho. Também aumentou a concentração de terras, né? Por que aumentou a concentração de terras? Como eu disse para vocês, tinha investimentos, né? Mas só quem podia acessar linhas de crédito era quem já tinha uma terra. Então foi só os grandes, os que já possuíam terra, que puderam comprar mais terras, né? Tiveram investimento para isso. Além disso, como eu já comentei um pouco, os pequenos produtores, os pequenos proprietários que tinham seu pedacinho de terra, muitas vezes se endividaram, porque pegaram um empréstimo, né? Deixavam como garantia a sua terra, e daí no momento de pagar, não tinham como pagar, porque a sua produção não era compensada, não era grande o suficiente, né? Para trazer uma renda que pudesse fazer ele pagar. Então, muitos pequenos produtores se endividaram nesse processo. E aí tiveram que vender suas terras, e quem comprou foram os grandes proprietários, né? Então isso aconteceu também nesse período. Aumentou a desigualdade de renda entre a população rural, já um pouco por esse processo que eu falei agora, né? E também pelo processo de desemprego rural que se criou, né? No momento em que se tecnificou, se mecanizou a produção agrícola, né? No momento que se inseriram máquinas e que o ser humano não se tornou mais necessário, o trabalhador não se tornou mais necessário, né? Piorou a qualidade de vida dos trabalhadores do campo, né? Como já é uma consequência de tudo isso que eu falei, e contribuiu para o êxodo rural, né? Então, nesse período, né? Principalmente isso já vinha acontecendo desde a década de 40, 50, mas em especial na década de 70 e 80, mas mais em 70, teve um grande êxodo rural, muitas famílias que saíram das suas terras, né? Ou venderam, ou às vezes deixaram lá, depois voltaram, né? Que foram para a zona urbana para tentar a vida, né? Abandonaram a zona rural, deixaram